Boa noite oficialmente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje estamos aqui para falar de um texto muito importante do Lacan, que está neste livro aqui, roxinho, que se chama Meu Ensino. É um texto que compõe uma tríade de conferências do Lacan, conferências muito importantes para o ensino dele, tendo em vista que a psicanálise ainda estava muito restrita a um certo núcleo de pessoas, e quando Lacan publica o famoso livro Os Escritos, em 1966, esse livro se dissemina igual uma praga, igual uma peste pela Europa, e o Lacan começa a ser convocado e convidado para estar em alguns lugares, falando do ensino dele. Então, essas três conferências que estão reunidas aqui nesse livro compõem uma espécie de apresentação do Lacan do ensino dele. O que a gente vai fazer hoje juntos aqui, né? A gente vai falar hoje da primeira conferência do Lacan, Lugar, Origem e Fim do Meu Ensino. Essa é uma conferência que aconteceu em 1967, em Venatier. Aprendi a falar essa palavra só para trazer para cá hoje, chiquérrima com o meu francês. Então, esse Venatier é um hospital psiquiátrico que fica localizado em Lyon, na França, e que ali aconteciam todas as terças-feiras reuniões, simpósios, conferências com pessoas convidadas para poder pensar na direção do tratamento das pessoas que estavam sendo acompanhadas ali no hospital. E uma dessas pessoas convidadas após a publicação dos escritos foi nosso querido amado Lacanzinho. Então, ele foi chamado para ir lá para contar um pouco do que é que compunha os escritos. Então, quando Lacan é convidado para esse lugar, ele faz um movimento que é exatamente o que ele fez nos escritos e nos outros escritos, que é escrever o que ele vai falar na conferência. Por que é tão importante isso para a gente? Para a gente lembrar que há uma diferença entre os escritos, os outros escritos, esses livrinhos e os seminários do Lacan, né? Nesses livros, separados dos seminários, são textos que o próprio Lacan escreveu. E os seminários são momentos em que o Lacan falou do seu ensino, sem nenhum material escrito. Seminários foram escritos depois por quem estava lá, escutou ele falando, gravou a fala dele, transcreveu, publicou, traduziu, chegou para a gente. Então, o responsável por isso é o Jacques Alain Millet, que é o cunhado do Lacan, né, casado com a filha dele. Então, esse é o cenário que faz o Lacan chegar até o hospital onde ele deu essa conferência. Nessa conferência, no final dela, o Lacan tem uma conversa breve com um filósofo, que a gente também vai comentar aqui. A gente não, mais especificamente, a Ana Carolina vai comentar esse ponto do texto com a gente, trazendo um pouco desse comentário, desse diálogo entre o Lacan e o Henri. É muito importante a gente lembrar que nessas conferências, o Lacan é convidado a falar para pessoas que não eram necessariamente psis. E aí a gente faz esse encontro aqui, né, que demos o nome de Encontro com Lacan, justamente para a gente também poder levar aquilo que a gente está produzindo num trabalho em grupo para quem se interessa pela psicanálise, não somente para psicanalistas. Então é muito legal estar aqui hoje, é muito mais legal ainda a gente fazer um evento desse tamanho, ter um número tão grande de inscritos, né? Ao total foram 73 pessoas inscritas para estar aqui hoje. Não necessariamente a gente sabe que a adesão é mais baixa quando é um encontro gratuito, mas não necessariamente é sobre somente a presença aqui, mas também o interesse nesse espaço, né? O interesse no que a gente tem para dizer sobre o ensino do Lacan. Então, é muito gratificante poder ter esse espaço aqui como um produto de um trabalho que durou 5 meses. Então, a gente está desde janeiro se debruçando sobre esse texto e localizando no ensino do Lacan aquilo que tem a ver com a clínica que a gente pratica todos os dias. Então, não é só
fazer uma leitura linha a linha do texto, como a gente faz no grupo, mas é também pegar essa leitura que é dura, né, que é da palavra dura, escrita, e que muitas vezes a gente se debruça para estudar muito preso nos conceitos, muito amarrado em entender o que é cada coisa que ele diz, e a gente pega isso e articula com uma prática clínica. É isso que nos interessa, né? A teoria, por si só, não serve de nada, né? A teoria serve à prática e a prática à teoria. Então, se é esse o movimento, é isso também que a gente provoca aqui hoje para vocês saberem que não vamos conversar sozinhas, né? No grupo sabe que eu sempre pego no pé, quem me escuta em outros espaços também, eu sempre pego no pé e digo, não me deixe conversando sozinha. Não me deixe conversando sozinha, participe, traga suas questões, coloque as suas dúvidas. Então, durante a fala das meninas, a gente não vai abrir para perguntas, mas tem o chat aqui, e eu quero que vocês usem bastante esse chat, mandando as elaborações de vocês durante a fala das meninas, mandando as perguntas, as dúvidas. Sabe por quê? Porque depois, quando a gente fechar a gravação e a gente estiver mais à vontade entre nós, né, em casa, a gente vai usar essas questões que estão ali para começar a fomentar o nosso diálogo. Não é à toa que esse evento tem um momento de diálogo muito grande, né? Foi separado aí 40 minutos só para a gente poder trocar uma ideia. Então, é de muito valor para a gente esse momento. Eu acho que é isso sobre a dinâmica do encontro. Para os interessados em Lacan e quiser se aprofundar, venha com a gente segue com os nossos trabalhos neste livro na segunda conferência, a partir de agosto, e se preparem, porque em novembro tem encontro aberto novamente, né? Encontro aberto para a gente poder falar dessa segunda conferência que a gente estudou. Vamos ficar debruçada pelo menos uns 4 meses nesse texto. Essa é a perspectiva, né? Essa é a expectativa. Quem tiver interesse, eu disponibilizo aqui no chat um link para inscrições com preço que só vai acontecer aqui, que é o preço que hoje o grupo ainda acontece. A única diferença é que vocês vão fazer o pagamento de apenas uma vez, né? Depois disso, o grupo passa por um valor de reajuste e aí ele vai custar um novo valor. Mas antes de tomarem as decisões de vocês, escutem os produtos das nossas elaborações aqui de trabalho, certo? Vocês vão me dando notícia aí se travar, se a internet... Estou vendo aqui que a Bárbara disse que está travando, vocês vão me dando notícia aí, porque... Gente, aquelas maravilhas... Sim, né? No dia que a gente precisa, ela sempre dá o show, a parte dela, né? Mas a gente segue por aqui. Vocês vão me avisando, tá? Eu vou abrir aqui, então, a conferência do Lacan, falando desse primeiro momento, dessa proposta que ele está fazendo ali no texto, né? Então, é um texto que, além de ser importante para a gente que pretende fazer uma clínica lacaniana, é também importante para aqueles que se interessam pelo Lacan, tendo em vista que já estamos num momento do ensino dele bem avançado. A gente poderia começar os nossos estudos por um Lacan lá de 1953, mas a gente veio começar numa conferência do Lacan de 1966. E por que é tão importante? O próprio Lacan vai dizer que ali ele já vai apresentar algo que já tem um produto, né? Que já tem uma construção. E essa construção, durante esses quase 13 anos, né, antes dessa conferência, possibilita com que ele apresente um ensino muito mais coeso, muito mais amarrado, com um começo e um meio e um fim, como ele próprio diz. Então, nesse momento inicial, o que ele tem como objetivo é apresentar o lugar, a origem e o fim do ensino. E entendam isso como começo, meio e fim do ensino dele, nesse texto. Ele está apresentando isso para as pessoas compreenderem do que se trata esse texto. Então, nesse momento de apresentação,
tem a ver com a abertura que os escritos fazem para o ensino do Lacan e com como o Lacan vai fazendo uma formalização para também apresentar nessa conferência. E, apesar dessa conferência ter sido ministrada em 1967, após a publicação dos escritos, o ensino do Lacan começou em 1952. O primeiro seminário que a gente tem formalizado do Lacan é de 1954, que é os escritos do Freud. Mas antes disso, temos notícias nesse livrinho aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que é o livrinho Nos Confins do Seminário, que apresenta para a gente textos do Lacan inéditos de 1952 e 1953, que foi textos do Seminário do Homem dos Lobos, né? Então, tem esse movimento em torno do ensino do Lacan, e aqui a gente já tem algo muito mais formalizado. E quando a gente diz algo muito mais formalizado, a gente precisa de pensar em conceitos fundamentais para o Lacan nesse momento do ensino, né? O que é conceitos fundamentais? Gente, troquei de internet, vocês me dão notícias, tá? Tá melhor? Vocês acham? Tá. Então, vamos lá. O texto do Lacan propõe alguns conceitos importantes para ele. Que conceitos são esses? A função do sujeito, a importância da linguagem, o lugar do significante, o que é essa estrutura simbólica, e mais importante de tudo, né? Isso sendo ensinado para quem estava ali da forma ácida do Lacan. Então, isso que ele faz no escrito dele, que a gente tem acesso e se debruçou e estudou tanto, a gente vai vendo muito ácido, né? E à medida que ele vai apresentando o ensino, ele também vai criticando o que está sendo feito da psicanálise naquele momento. Sim, apresentei aqui para vocês, dei um en passant, que é diferente do grupo, aqui a gente não vai ler linha a linha, e agora eu passo a palavra para a Tainá, que vai se apresentar e em seguida vai começar o texto, as considerações dela do texto para a gente. Diga lá, Tainá. Bom, boa noite para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou me apresentar um pouquinho. Sou Tainá Amorim, falo de Minas Gerais, aqui de Moeda, que é pertinho de BH. Sou psicóloga, me formei em 2018. Estou nesse percurso com a psicanálise há algum tempo. Hoje eu atuo principalmente de forma online, mas já estive envolvida muito com a psicologia hospitalar, cheguei a me especializar, hoje não faz parte, né, do meu trabalho, mas faz parte do meu percurso, da minha construção. Também sou cofundadora da Atenciosamente, que é também um espaço que eu tenho muito carinho de fazer parte, enquanto um movimento de atenção à mente. E, bom, pensando aí no texto, no que me chamou a atenção nessa leitura toda, foi muito a forma como Lacan começa esse texto. E assim, a gente sabe que Lacan tem seu jeito ácido, como se diz Gleice aí, e eu tenho feito um exercício de tentar entender o que é que me captura em cada texto uma questão, o que é que me instiga nessa transmissão dele, que ainda que ácida, a gente está aqui tentando entendê-lo. E o que tem me chamado muita atenção também é a forma como ele se mostra muito comprometido, causado, de forma muito ética, questionadora, revendo as coisas, podendo se questionar, reconsiderar, abrir novas formas de pensar. E, enfim, toda essa construção que ele faz, e é por aí que ele começa o texto. Ele começa o texto desse jeito, assim, a primeira frase do texto é: não penso em entregar-lhes meu ensino sobre a forma de um comprimido, o que me parece difícil. Muitas vezes tem essa ideia, né, de que basta uma pílula e assim se tem todo o saber, todo o conhecimento, enquanto um processo de formação que está dado, um lugar a se chegar lá. Mas ele vem trazendo essa ideia de construção para a psicanálise. E o texto traz, né, lugar, origem e fim. E ele começa falando sobre esse lugar, mas de que lugar? Que lugar é esse que ele está falando? Lugar pode significar várias coisas, mas o sentido que ele dá é desse lugar aonde ele chegou. E ele diz isso, é simplesmente do lugar onde eu cheguei. E o que coloca ele nessa postura de transmitir também. Então, é um pouco disso que eu quero trazer também, sobre essa ideia de que
Às vezes não existe esse chegar lá. O lugar que Lacan está transmitindo é o lugar que ele está naquele momento, dentro do percurso dele, de toda a história, de toda a trajetória. E não um lugar como pronto e acabado, mas fruto dessa construção. E pensando no nosso percurso, eu quero trazer algumas questões a partir disso. Vou fazer o convite aí para a gente poder ir para o chat também, para vocês colocarem o que atravessarem vocês, ou para no momento que a gente abrir os microfones gerais aí depois da gravação, para a gente poder falar também isso que atravessa. Mas eu fiz aqui algumas perguntas, algumas questões para a gente poder pensar. Em que lugar você está? Você consegue perceber que não é o mesmo de antes e que tem um percurso que aconteceu até aqui, seja se você começou ontem ou há 30 anos, você não está no mesmo lugar. Tem muita coisa para trás e tem também um caminho para frente. Como que tem sido o seu caminhar até aqui? Como que você permite ocupar os lugares? E o que que tem nesses lugares que te convoca? O que que te desperta? Como você gosta de caminhar? Com quem? Com quem você gosta de caminhar? E como que dá para sustentar esse caminho? Mas do que eu estou falando? Acho que dá para a gente pensar muitas coisas, mas é também sobre como a gente tem ocupado a psicanálise, os espaços de transmissão, de ensino, de troca, a nossa análise. A gente ocupa de uma forma causada, implicada, ou passiva, esperando um comprimido. O comprimido, a pílula mágica de Lacan para assim saber e assim ser possível alguma coisa, sei lá o que seja isso. Às vezes se ocupa em silêncio, seja porque o espaço em que se está não permite muito fazer uma pergunta, ou o que vale ali é falar difícil, e aí fica todo mundo muito silencioso. Bom, o tempo todo Lacan fala que o psicanalista é aquele que não sabe, já começa por aí. Aquele que questiona, que investiga, que não existe essa verdade não toda, tanto que ele está falando. O ensino dele é parte dessa construção. A psicanálise carrega isso também. Não tem pílula mágica. A própria função do analista não existe como pronta antecipadamente, também é uma construção. A própria transferência, né, assim, o setting analítico, tem uma realidade que é criada ali, também para que o analisando possa repetir ali o que acontece fora. Tudo isso é construção. E assim, como é que a gente está na psicanálise dentro desse contexto? A gente tem permitido se questionar a forma como a gente estuda, a forma como a gente dirige o tratamento, os nossos casos, a própria teoria, o que nos movimenta, enfim, como a gente ocupa, e até mesmo questionar como ocupa, por exemplo, as redes sociais, que é também uma questão. Bom, nesse percurso desse início do texto, Lacan ele vai passando também por pontos corriqueiros, né, pela base da teoria. E aí ele chega até, por exemplo, o inconsciente. Muitas vezes vai se formando teorias em cima do que é o inconsciente, mas ele fala, peraí, o que é o inconsciente? Do que a gente está falando aqui? Poxa, mas que pergunta boba, mas é importante a gente questionar isso que parece bobo, isso também é parte da construção. E é esse movimento de questionar o básico que serve para tanto assim, né? Para a clínica, para a escuta, para a nossa análise, enfim. E o que eu quero trazer é para a gente poder se questionar nesse nosso movimento de construção. Mas não é um questionamento da própria neurose, né? E se, e se? Essa coisa que às vezes paralisa até. Mas é esse movimento que permite, esse questionamento que permite movimentar. E se a gente vê o percurso de Lacan e o lugar dele, né, de que lugar ele está partindo, esse lugar que ele chegou, dá para ver que o cara está muito causado. Ele não para quieto. Ele estava num lugar que mandou ele calar a boca, mandou ele silenciar, parar de formar analista, e ele vê que o negócio não dá para ele daquela forma. Aí ele junta com a galera dele, propõe um outro espaço, funda uma escola. Ele está causado e implicado naquilo que faz sentido para ele, não para os outros. Para outros não fazia sentido nenhum, tanto que mandaram ele se silenciar. Então ele está causado, e é desse movimento dele, desse processo de construção dele, que ele fala, esse é o lugar que fala Lacan. É daí, do jeito que foi possível, que ele vai construindo para ser possível, e é que a gente possa, a partir disso, também pensar no nosso, como é que a gente tem circulado, como é que a gente tem se movimentado. Não é sobre certo e errado, não é sobre um lugar para se chegar lá, mas esse movimento crítico e ativo
E assim, pensando em transmissão, quando a Gleice fez esse convite para a gente, assim como no primeiro encontro, é muito desafiador estar aqui, assim, mas é muito potente também. E mexe com a gente de um jeito muito importante, assim, e formativo. E a gente fala aqui do nosso lugar também. O lugar que eu falo hoje é o lugar que eu consigo falar. Eu consigo falar hoje desse jeito. É fazendo esse recorte do texto que foi isso que me atravessou. Daqui a um tempo, eu posso voltar nesse texto, nessa mesma parte, e ser atravessada por uma outra parte. Porque eu vou estar em outro lugar. E é sobre isso também, né? Lacan também fala a partir daquilo que atravessa ele naquele momento, daquele jeito, que é o jeito dele. Temos nossas questões com o jeito dele, sim, mas é o que deu para ele. E é sobre isso. E para fechar minha fala, assim, não para fechar, mas para abrir, para a gente poder pensar, eu encontrei uma poesia recentemente que me tocou muito e eu acho que conversa com o que eu estou trazendo aqui enquanto um convite à reflexão da construção, à reflexão do movimento. É da Giovanna Lunetta e ela fala sobre a gente poder se questionar, se lapidar, não saber e abrir espaço para movimentar. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não nasci pronta, eu não estou pronta, eu estou me lapidando. E para me lapidar, eu me lasco inteira. Despenco, ruíno, perco a paciência, começo de novo. Estico os braços, quebro a cabeça, divido um vinho. Aí volto para casa, volto para o corpo. E sabe que até gostando mais de mim? É. E sempre começa tudo de novo. É que eu estou me lapidando, me emocionando com o processo. Me dando conta de que eu tenho um corpo forte, amável, corajoso para sustentar, para ruir, se lascar e brilhar tão bonito outra vez. É quase um milagre. Eu não nasci pronta, eu não estou pronta, ainda estou me tornando, pelo amor de Deus. Mas não me falta coragem, só às vezes. Aí eu volto para casa, para o corpo, e me lembro das vezes que não me faltou coragem, mesmo sobrando muito medo. Eu estou me lapidando com orgulho, agora. Dá até para dividir um vinho, dá até para gostar ainda mais de mim. Ai, gente, que coisa linda, né? Muito lindo. Eu fiquei muito tocada com o que você trouxe, Tainá, e queria colocar aqui também como provocação, que não é à toa que o livro do Lacan se chama Meu Ensino, não nosso, não seu, meu ensino, né? Ele está dizendo em nome próprio. E a gente vai escutar um pouquinho mais disso logo mais, com outras provocações que vão aparecer, e agora eu passo a palavra para a Alandra. Vamos lá. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Alandra Semiramis, sou psicóloga. Minha clínica híbrida ela é de São Paulo. E meu encontro com a psicanálise, ele é desde o início da minha graduação, lá em 2016. E venho aqui para compartilhar o que me atravessou, né, lendo esse texto, e junto com o grupo, com as nossas trocas, que me tocou. E nesse início do texto, ele também está dizendo para a gente sobre, fazendo críticas sobre as instituições psicanalíticas. O Lacan também está falando sobre como é que está sendo feita a transmissão, como é que a psicanálise ela está sendo compreendida ali na sua época. E eu escolhi isso porque do lado de cá eu estou às voltas com a minha formação. E bom, Lacan ele foi convidado aí a se retirar, como diz a Tainá, ficar caladinho, né, da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise, após essa ruptura, ele está com a galera dele, ele não está sozinho, ele está com um grupo de pessoas que estão acompanhando, alunos, analisantes próximos, e no texto ele fala que ele está numa canoa, né, que é esse pequeno grupo, e que ele está há 10 anos, né, com esse grupo, mas não está sem recursos e prostrado, né, eles estão fazendo os estudos, lendo Freud, análise pessoal, supervisão, né, estão, a psicanálise está acontecendo, o ensino dele também, né. O Lacan, ele vai fazer para a gente uma crítica à rigidez das escolas, a uma
um saber que fica, né, apenas para grupos fechados, né, as famosas panelinhas. E isso que ele está dizendo para a gente, lá na década de 60, me fez pensar o quanto que é atual, porque hoje aqui no Brasil a gente encontra escolas de psicanálise que ali, de uma forma açucarada, vão colocando que você tem que ler determinado autor apenas, ou, de uma certa maneira, vai colocando uma exclusividade, que você tem que ocupar apenas aquela escola, não outros espaços, né? E isso começa, isso limita, isso começa a virar uma instituição de poder, né? E não de transmissão. E pensando nisso, eu fui me recordar como é que foi o meu processo de ouvir a primeira vez Lacan, e foi na graduação, né? Aquela forma que a gente vai ouvindo mais de uma biografia, né? Uma pincelada. E na graduação de psicologia chega um determinado momento que a gente começa a compartilhar entre a gente, né? Ah, eu vou seguir tal abordagem, uns vai para TCC, psicanálise. E tinha uma pessoa que falava que era lacaniana, mas de um tom muito de superioridade mesmo, né? Que não se falava disso, que era muito difícil, era algo muito fechado, e foi me distanciando, né, lá no início, de quem que é esse cara, né? E aí pergunto para vocês, se vocês já pensaram como que foi que vocês ouviram a primeira vez sobre Lacan, sobre a psicanálise, quem é que falou, como falaram para vocês, e como que isso articulou na formação, na prática, né? Se isso distanciou, né, do Lacan, ou aproximou, ou deu desejo de saber como é que foi por aí. Compartilhem com a gente aí pelo chat. O Lacan, ele está fazendo, né, as críticas dele nesse ensino que é de cima para baixo, nessa hierarquia, né, que acontece o ensino em muitas escolas. E ele propõe ali no texto sobre dois dispositivos que ele vai criar ali para tirar essa burocratização dessa hierarquia, né? Ali ele já fala para a gente no texto do passe e do cartel. E Lacan, né, ele traz reflexões para a gente, questionamentos de como é que circula esse saber, como que é feita a transmissão. Ele vai defender, né, a experiência analítica, ele vai defender a transmissão, né, verdadeira. Ela passa por análise pessoal, por estudo, por supervisão também, e também vem de dentro para fora, né? Nos atravessa no corpo, na escuta e na nossa travessia. Muito obrigada. E assim falei. Muito bom, Alandra. Acho que essa provocação, né, de como que a gente escutou psicanálise pela primeira vez. Muitas vezes a gente esquece disso, né? Não sabe onde que começou a história, né? Mas segue sendo muito causado ou muito resistente com a psicanálise, né? A psicanálise lacaniana, inclusive, tem essa fama, né? De ser difícil demais e de não ser possível de jeito nenhum, e que é um problema nosso, de que entendemos, né? E estou para dizer que o problema é muito mais distante de nós do que a gente possa imaginar, né? E aí estou falando distante temporalmente, inclusive, né? Porque os problemas que a gente tem com a nossa formação hoje não são problemas de hoje, né? Vai falar mais disso, eu anotei várias questões aqui, da fala da Tainá e da Alandra também, mas agora eu passo a palavra para a Natália para trazer as contribuições dela para a gente. Vamos lá. Boa noite, gente. Eu sou a Natália Garrida, de São Paulo. Estou há 3 anos nesse percurso da psicanálise. Atualmente eu sou graduanda em psicologia. Acho que eu fiz o percurso inverso da maioria. Eu e Lacan, assim, a gente não é muito próximo.
Eu sempre tive muitos problemas justamente pelo que a Gleice acabou de falar, porque e o que a Landra trouxe de forma tão bonita, que Lacan no meio psicanalítico é considerado o cara mais cabeção, assim, tem que ter um percurso de psicanálise assim muito profundo para você entender Lacan. E aí, de repente, estou eu estudando, aparece Gleice na minha vida, no Instagram comecei a ver umas coisinhas, comecei a achar interessante a forma como ela vai transmitindo, começou a me fazer mais, me dar aquele ciricutico de, pô, Lacan, acho que não é tão difícil assim como todo mundo fala. Debato bastante com ele durante as minhas leituras, mas às vezes a gente está começando a se entender um pouco melhor. Bom, a minha clínica, atualmente, ela é totalmente online e, ultimamente, eu estou percebendo que o público LGBT é o que está começando a se aproximar mais de mim. Então, eu estou começando a me voltar mais para essa galera, que eu acho que é uma galera que precisa ser ouvida e precisa do seu espaço seguro, né, para que eles possam também se colocar. Dando continuidade a essa coxa de retalhos que está sendo tão lindamente costurada essa noite, eu trago duas frases da primeira parte do livro que me atravessaram muito. Eu acho que tem muito a ver com a minha própria história. Então, a primeira é quando Lacan fala que a função do analista não é algo natural, de que ela não existe por si só, no que atribuiria seu status, seus hábitos, suas referências e justamente seu lugar no mundo. E é interessante porque a gente nunca acha que está preparada, né, para poder entrar na clínica e falar, pô, agora eu vou começar a atender. A princípio, a gente tem aquela ilusão, né, tal da agenda lotada, pô, quero atender todo mundo, quero ajudar, mas aí depois começa a bater a insegurança do, será que eu sei o suficiente? Será que eu estou realmente preparada para atender? Será que eu vou realmente conseguir ter uma escuta livre da minha interpretação pessoal? E eu achei muito interessante isso que Lacan traz. Ninguém está preparado, ninguém nasce com um dom divino. Você nasceu para ser psicanalista. Não existe isso. Isso é tão reconfortante porque faz com que a gente entenda que é uma função que ela é construída diariamente, não só no trabalho da clínica, mas também como lapidação pessoal, através dos estudos, através da análise pessoal, através da supervisão, das trocas com os pares, isso é muito importante. E aí a gente vai conseguindo, aos poucos, ir se autorizando para que essa função seja cada vez menos forçada. E esse forçado eu utilizo no sentido de a gente começa a ter a sensibilidade de entender o que cada analisante que chega demanda da nossa parte, porque nem todo analisante tem a mesma analista, e isso é muito legal. A gente também vai se moldando de acordo com a demanda que chega. Então, por isso que quando Lacan diz que a função do psicanalista não é natural, eu achei fantástico, porque me remeteu também à minha posição como analisante, que também não é algo que permanece intacta. Eu não sou a mesma analisante de quando eu comecei a minha própria análise. Então, isso é muito interessante, faz com que a gente, na função de analista, consiga ir lapidando mesmo a nossa própria forma, mas de acordo com a demanda que vem e também com a nossa própria história. E a outra frase que eu achei muito bacana dessa primeira parte é: será a psicanálise pura e simplesmente uma terapêutica, um medicamento, um emplastro, um pó de pirlim-pim-pim, tudo que cura? À primeira vista, por que não? Só que a psicanálise não é absolutamente isso. E isso eu achei muito legal, porque, de um modo geral, assim, no senso comum, a psicanálise se apresenta muito como um grande milagre, né? A tal da cura pela fala, que parece que a partir do momento que você entra num setting analítico
com a sua demanda e com todas as suas dores, parece que ali tudo vai se resolver. Só que a gente precisa entender que a psicanálise não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue sustentar o próprio BO. Por quê? Porque quando a gente entra, de um modo geral, assim, sendo bem generalista, quando a gente entra nesse processo de análise, a gente precisa sair dessa posição narcísica, onde a gente acha que a nossa dor é maior do que a dor de todo mundo, onde todos os problemas que acontecem são por nossa culpa, ou o mundo tem inveja de mim, eu sou a pobre coitada. A gente precisa sair dessa posição narcísica para assumir uma posição de sujeito. E esse percurso, essa transição não é fácil, porque faz com que a gente tenha que olhar para as nossas próprias sombras, para as nossas próprias dores, para as nossas responsabilidades na nossa própria história. Então, e na história do outro, porque sempre envolve uma outra pessoa. Então, eu acho muito interessante quando ele diz que a psicanálise poderia, à primeira vista, ser o pó de pirlim-pim-pim, né, que tudo cura, mas que, na verdade, não é, porque realmente ela não é para todo mundo, não é todo mundo que aguenta o BO de uma análise, ainda mais sabendo que não existe um tempo, assim, não são 10, 15 sessões que vão resolver tudo. Demanda tempo, demanda responsabilidade, demanda coragem, demanda muito empenho para que esse percurso seja atravessado. Então, desse livro, eu acho que foram essas duas frases que acabaram me atravessando de um jeito que eu nem imaginava. Assim. Tudo que eu tinha planejado para falar, eu não falei. Eu falei totalmente diferente daquilo que eu tinha organizado na minha cabeça, mas era o que precisava ser dito. Obrigada, gente. Muito bom, Natália. Isso também é poder ser o jeito, Marcela, né, gente? A gente poder estar em espaços em que, apesar da gente ter se organizado para trazer algo, a gente poder ser a gente mesmo. E o quanto isso é difícil, né? O quanto é difícil falar em nome próprio. Acho que é o trabalho de uma análise, né? A gente poder falar em nome próprio, como diz a Natália, aguentar os BO, de falar em nome próprio e sustentar esse desejo, né, que não cessa. Meu povo, não se esqueçam de deixar no chat os comentários, reflexões, perguntas, questões de vocês, que eu estou anotando tudo aqui, tá? Vocês deixem comigo que eu estou anotando tudo. Então, agora a gente vai passar para a Isabela Farias, que vai trazer as contribuições dela para a gente. Vamos lá. Boa noite, sou a Isabela Cedro, né, ou Isabela Farias. Também sou graduada em psicologia já há 13 anos. Nesse percurso, tive uma atuação nas políticas públicas, também tive uma atuação na docência do ensino superior, mas hoje estou me dedicando mais exclusivamente à clínica e à minha formação, né, dentro da psicanálise. Eu também, né, assim, organizei minha fala, parecido com a Natália, né, mas a partir das falas, né, da Tainá, da Alandra, eu fiquei me perguntando, assim, o quanto que eu ainda estou presa nisso de ser professora, né, assim, e de ter uma fala, assim, muito teórica, né, de ter uma necessidade muito grande de me fazer ser compreendida. E aí eu fiquei pensando da importância desse momento aqui, né? Acho que para mim e para todas que estamos aqui nesse processo de transmissão, no sentido de que eu já tinha participado anteriormente de grupos de estudo, né? Mas não existe, né? Ou pelo menos eu nunca participei, assim, né? Um grupo de estudo que tivesse essa proposta, assim, de ao final ter esse momento de transmissão, né? Esse momento de troca e uma transmissão coletiva, né? Então, a primeira vez, né, que foi ventilada a possibilidade, eu achei muito interessante, soou muito interessante, né, mas viver, né, vivenciar
foi ainda mais potente, assim, né, pela possibilidade de retomar as leituras, né, de ir lá nas anotações, de lembrar das discussões que aconteceram, né, naquele momento. Afinal de contas, desde janeiro, né, estamos nos encontrando semanalmente, então é muita coisa, né, e eventualmente um momento que não dá para participar, mas tem a gravação, né, e aí eu faço questão de voltar na gravação, e mesmo participando, né, volta a gravação também, no sentido de que tem a ver com a fala das meninas, né, esse processo de formação é nosso tempo, nosso ritmo, né, e às vezes, né, tem esses percursos de voltar, né, de se achar, de se perder também, né, e eu fiquei pensando nisso, assim, né, do quanto que esse momento ele é simbólico, e aí, óbvio, né, é uma questão totalmente pessoal também, a partir da análise, da minha análise pessoal, eu entrei num momento de reflexão muito grande, assim, sobre o quanto que nesse momento frenético, né, assim, de uma vida que cobra muita produtividade, o quanto que eu entrava em coisas, assim, o quanto que eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, e que eu não tinha, por exemplo, a possibilidade de fazer isso, né, que tão lindamente a Tainá nos provocou no início, assim, de refletir, né, isso está fazendo sentido para mim, né? Está agregando em quê, né? Então, assim, esse momento aqui nos permite, né? Nos permitiu né? Esses questionamentos, né? Nos permitiu pensar, né? O lugar que esse grupo de estudo vem ocupando, né? Pensar o que ele vem reverberando, né? E eu fiquei pensando, nossa, isso é muito psicanálise, né? Isso é muito subversivo, né? Porque, principalmente no atual contexto, na atual conjuntura que a gente vive, não se tem espaço para isso, né? Para a manutenção do sistema, é muito importante que não se tenha mesmo, né? Que a gente continue nesse andar, né, do desenrolar da vida, seguindo ordens, não questionando, não se perguntando, não se indagando, e sofrendo, né, que é o que a gente está vendo que está acontecendo muito, né, então, assim, enfim, né, não tinha como não falar disso, né, de quanto que esse momento mexeu comigo, em se tratando do texto, né, a parte 3, né, uma parte muito provocativa, assim, né, uma parte que o Lacan vai trabalhar alguns conceitos, né, assim, como foi apresentado no início pela Gleice, né, assim, já é um momento de uma escrita do Lacan mais avançado, né, assim, do que ele já estava produzindo, então, nesse momento 3, assim, né, ele vai engatando um conceito em outro, né, e você que se vira para acompanhar, né, então ele vai lá discutindo sobre a diferença do sujeito do enunciado, do sujeito da enunciação, né, e o quanto que o sujeito da enunciação é o que interessa para a psicanálise, mas não foi bem isso que me destacou, né, assim, o que mais me destacou foi a construção, né, assim, de que o desejo é sempre o desejo do grande outro. E eu me lembro o quanto, assim, que no nosso grupo, no nosso momento, assim, né, do quanto que a gente discutiu sobre a forma como isso aparece na clínica, né? E aí, para não ficar falando só dos nossos pacientes, eu me lembrei muito de mim, né, da minha história, assim, né? Eu sou de uma família de 4 irmãos, e eu sou a caçula. Na minha vida toda, a minha mãe, né, sempre me apresentou como a filha que não dá trabalho, né? A filha que não dá trabalho, a filha que não dá trabalho. E demorei muito tempo em análise para entender que era um elogio, né? Só que eu escutei como uma cobrança, né? Eu escutei como um ultimato, não, você não pode dar trabalho, né? Então, a partir desse momento do texto, assim, né? De pensar sobre isso, né? O quanto que o desejo é sempre o desejo do grande outro, né? O que a gente lê do discurso do outro, né? Assim, o que é que a gente interpreta daquilo ali, e que a gente trabalha também muito com os nossos pacientes, né? Do quanto que no início, né, no processo, a gente percebe a dificuldade do sujeito da enunciação, né? Aparecer, e quando aparece, assim, né? De fato, nas escorregadas, né? E a gente tem
dar ênfase, né, o máximo possível para que isso de fato aconteça. E nesse momento do texto também é muito interessante quando ele fala isso, né, assim, o sujeito, né, o desejo, o próprio do sujeito, né, é que tem que vir à tona, né, então eu acho que esse movimento aqui, esse momento, né, assim, tem a ver com isso, né, a partir do nosso próprio percurso também de formação, né, do nosso desejo, né, da gente nem saber que quer ocupar esses espaços, né, da gente nem saber que de fato nos mobiliza, né, e esse processo todo, né, aí vai reverberar na nossa atuação na clínica, vai reverberar na nossa análise, na nossa transmissão aqui, né, enfim, então teria muito mais coisas, né, assim, do texto, assim, para trazer, mas especialmente esse ponto me atravessou muito significativamente. Ô, gente, assim, é até difícil comentar, né? Porque o meu convite, a minha provocação a partir do grupo é justamente que quem esteja causado pela letra lacaniana coloque o seu desejo à vista, né? Então, que as pessoas saibam que isso te atravessa. Porque levando para um outro lugar, né, que talvez é a mesma coisa, a gente se queixa muito de como práticas que não são favoráveis à saúde mental são ditas por aí com muita força e muita potência. Mas aquilo que nos atravessa no nosso trabalho, a gente faz o quê com isso? E eu não estou falando para você virar produtor de conteúdo, não, tá? Existem caminhos infinitos, inclusive aqueles que passam aqui pela minha cabeça agora, porque pode ser criação sua. Então, o caminho da criação de conteúdo é apenas um caminho, né? Mas que você esteja causado e coloque seu desejo à vista em todo lugar que você for convocado para falar desse canal. Isso que é bancar o desejo. A sua palavra para a Isabela, que vai continuar para a gente. Oi, gente, boa noite. Primeira coisa que eu queria dizer, assim, é que eu estou muito feliz, assim, de ter topado esse convite, ainda que sem me sentir pronta, né? Então, pegando aí essa carona, né, no poema que a Tainá trouxe, acho que é o primeiro ponto, assim, e que me parece que esse poema que ela trouxe, eu acho que se articula um tanto com o que eu vou trazer, né? E aí, pensando com quem é o caminho, né? Acho que pensar o espaço do grupo, né, tem sido muito importante para esse caminhar, né, que eu estou me propondo. Então, bom, eu falo de São Paulo, mas eu sou carioca. Eu sou graduada em psicologia já desde 2006 e nos últimos 10 anos eu fiz um percurso na rede de saúde mental, né, da atenção psicossocial, tanto do Rio quanto de São Paulo, e aí nos últimos anos estou exclusivamente na clínica, né, tanto online quanto em São Paulo. E aí tem um ponto que eu recortei para trazer para a gente poder conversar, que o Lacan foi um ponto que me pegou muito e que a gente ficou muito tempo também no texto, assim, que é uma fala dele de que o fim do ensino dele seria fazer psicanalistas à altura dessa função que se chama sujeito, né? E aí isso me fez pensar muito em pontos da minha própria formação, né? E dessa função do sujeito, né? Porque quando o Lacan fala do sujeito, ele não está falando de um indivíduo, né? Do eu ali consciente, coerente, que é mestre de si mesmo, né? Ele está trazendo que o sujeito para a psicanálise é um sujeito que se constitui a partir da falta, né? Daquilo que escapa a um certo controle ali, né? Do próprio eu, né? Então ele vai dizendo que o sujeito ele é fluido, né? Ele não é estático, né? Ele é construído, né? Então, nesse sentido, né, pensar a experiência da análise, né, é muito fundamental, né? Porque não se trata só de estudar, né, de se debruçar sobre a teoria do inconsciente, mas de poder fazer um certo encontro com essa experiência própria, né?
E aí, a partir disso, formar analistas que possam se encontrar com a falta, né? Com esse não saber, com essa incompletude, né? Sem tentar tamponar ali com uma teoria, né? Sem tentar tamponar com uma certa moralidade ou consigo próprio, né? Então, essa convocação, né, de ocupar um lugar que não seja todo, né, assim, que possa deixar espaço para as lacunas, que possa suportar a incompletude, né, é o que vai poder fazer caminhar. Né? Então, eu acho que isso é muito importante e que me atravessa muito, principalmente nesse ponto, né, dessa exigência de saber tudo, né? Então, ele vai dizer, né, essa coisa de que o analista só se autoriza de si mesmo porque tem um sujeito, né, e, ao mesmo tempo, ele dirige um tratamento para que possa haver um sujeito, e assim possa haver a possibilidade de se formar um analista, né? Então, está em jogo ali, né, esse abrir mão dos seus próprios valores, né, desse lugar desejante que a gente constrói na nossa própria análise, para que possa haver um espaço ali na cena, né, para quem a gente está escutando, né. E isso é um negócio muito difícil, né, assim, então, para mim, assim, acho que pensando na minha formação, abrir mão tanto desse lugar, né, de saber total, né, assim, de poder não recuar diante disso que eu não sei, assim, vem sendo algo muito importante, assim. E aí fico pensando, assim, o que muda quando a gente aceita, de alguma forma, que a gente não sabe tudo, né, para a gente poder estar na clínica, né. E eu venho percebendo que essa fantasia, né, de que eu preciso saber tudo, né, vinha me paralisando muito no encontro com a psicanálise, porque, de alguma forma, eu também voltava nessa coisa de que, nossa, preciso ler todos os seminários do Lacan, então tenho que participar de todos os grupos de estudo, e que é algo que é impossível e que angustia muito, né? Então, esse ponto do texto me capturou muito pensando nisso, assim, que quando, de alguma forma, a gente acredita que a gente precisa entender tudo, que a gente precisa estudar tudo, que a gente precisa compreender tudo para poder fazer alguma coisa, né? A gente acaba se afastando dessa construção do sujeito de desejo que o Lacan está dizendo, né? E, consequentemente, se afastando desse lugar de analista, né? Então, acho que essa experiência de análise, né, é muito fundamental para poder lidar com esses atravessamentos das nossas questões e das nossas faltas, né, e poder ocupar um lugar que permita que o sujeito que a gente está ocupando, né, que a gente está escutando, se ocupe, né, assim, a gente não dispute ali na cena com ele, né, desse lugar, né. Então, acho que estar aqui hoje também é um exercício exatamente disso do que eu estou falando, né? Que é de topar, vir e poder falar de uma coisa que me atravessa, assim, e não de tudo que está no texto, né? Então, fiquei pensando nisso, assim, não sei se essa é uma questão que atravessa vocês, assim, como que vocês sentem que esse desejo de saber, né, se isso vira, de alguma forma, um obstáculo para o próprio estudo, para a própria escuta, se essa exigência, como que é lidar com essa exigência de saber, né, e, ao mesmo tempo, com esse reconhecimento que o estudo teórico também nos fala de que é um saber incompleto. Então, essa contradição aí que um tanto me paralisava, né? E acho que é isso, assim, foi o recorte que eu fiz, assim, acho que tem muitos pontos muito importantes no texto, mas pensando nisso, né, de que não dá para falar tudo, né, e nem entender tudo. Acho que esse foi o recorte que mais me marca e que mais tem a ver com o meu percurso também. Acho que era isso. Ai, muito bom, Isabela, muito bom. Acho que essa incompletude, né, que o Lacan tem que formalizar, tanto numa construção teórica quanto numa construção topológica na psicanálise, que vai servir para a gente fazer diferenças sobre o funcionamento
de um sujeito, né? Se a gente está falando de uma neurose, se a gente está falando de uma psicose, de uma perversão, e como cada saída, né, que marca essa estrutura é uma forma de lidar com essa falta, com essa castração, com isso que está imposto a partir da nossa entrada na linguagem. Então, sim, somos seres faltosos e a gente vai lidar com isso, vai precisar de fazer alguma coisa com isso, e às vezes dá para fazer uns bordadinhos com umas palavras aí em grupo, numa quinta-feira de noite, entendeu? Mas agora vamos trazer as elaborações da Ana para a gente escutá-la. Diga lá, Ana. Ai, pois é. Eu fiquei com a parte final do texto, né? Lugar, origem, enfim, do meu ensino. E me chamou muita atenção. Deixa eu tentar aqui. Como que fala? Tirar as partezinhas aqui que foram me chamando a atenção, mas a parte do que as meninas falaram aqui antes, eu fui pensando, porque a Gleice disse aqui, né? O livro chama Meu Ensino. É o ensino do Lacan. E isso me chamou muita atenção, porque ele não arreda o pé dessa discussão que ele vai ter com o Henri Mauldner, que é um filósofo que foi influenciado por Heidegger. E foi me chamando a atenção também, porque chama discussão. Ele colocou o nome de discussão, não foi diálogo, foi discussão. E aí, assim como ele, eu fui pensando assim, eu também não arredei o pé quando eu comecei a estudar Lacan, e não estou arredando até hoje, porque a Landra falou assim, para a gente pensar quando que foi que a gente começou. Então, vou me apresentar agora. Eu sou psicóloga, psicanalista, psicóloga, eu formei agora em 2021, eu venho do direito, aí depois eu fui fazer psicologia, e eu comecei na psicologia com a fenomenologia, e aí foi isso que me chamou aqui, quando ele vai fazer essa discussão, porque eu comecei com a fenomenologia, e em algum momento ali eu fui para a psicanálise, então eu não lembro exatamente quando eu comecei a entrar nesse caminho, nesse percurso, e às vezes eu fico me questionando, eu até falo com a Gleice, às vezes nos nossos grupos, ela fala assim, onde que eu fui me enfiar? Onde que eu estou me enfiando? E assim, do mesmo jeito que eu acho que o Lacan não arredou o pé aqui, nessa discussão aqui com o Henri, eu também não arredo o pé. Eu penso assim, quanto menos eu sei, mais eu quero saber. Eu pensava assim, quanto menos eu sabia, mais eu quero saber. E isso é uma coisa também que me atravessa na minha análise. Eu chego aqui, tem algo mais aqui que eu quero saber mais. Então, o que eu acho, assim, que eu vejo do meu percurso, é que quando eu vou ler, eu penso assim, nossa, antes eu lia, eu ficava assim, eu não entendo nada, não estou entendendo nada que esse homem está falando. O que esse homem está falando? E agora me dá uma satisfação de poder ler e falar assim, gente, eu estou entendendo o que esse homem está falando, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? É muito legal, é prazeroso. Então, eu vou trazer aqui alguns pontos dessa discussão. Eu coloquei em alguns lugares aqui, num textinho que eu preparei, que eu falei diálogo, mas Lacan chama de discussão. Eu acho isso, assim, maravilhoso. Ele não coloca, e depois eu vou falar aqui, vou ler a partezinha aqui que eu achei mais legal que ele fala sobre isso. Então, nessa discussão que ele tem com o Henri, o ponto ali, a pergunta fundamental é que sujeito ali que interessa a psicanálise. Então, o Henri Mauldner, ele questiona o modo como Lacan articula o sujeito à linguagem. Para ele, o Lacan estaria assim, simplificando o sujeito demais, como se o sujeito virasse apenas uma engrenagem do discurso. Então, é a partir desse desacordo que o bate-papo, que não foi nada simples, ele se desenrola. E aí, a primeira diferença que aparece, ela tem a ver com como cada um deles entende o sujeito. O Mauldner, ele fala de um sujeito que está ali, no momento da fala, vivendo a experiência no aqui e agora. Isso que me fez pensar no meu início lá na psicologia, com a fenomenologia.
porque depois a coisa muda para mim, quando eu começo a estudar a psicanálise. Então, ele diz que não dá para reduzir isso que ele fala, é o sujeito, a uma estrutura de linguagem, ou a soma de significantes. Aí o Lacan vem e fala que o sujeito, ele não é algo inteiro, não é pronto. É o que as meninas vêm trazendo, a gente vai aprendendo, a gente não está pronto, não está feito. Então, o sujeito de que o Lacan fala, ele é dividido entre o que ele diz e o que o inconsciente diz por ele. Então, essa divisão, ela não é só um detalhe, ela é justamente o que interessa à psicanálise, que é essa fenda entre o que se fala e o que se deseja, sem saber. Então, a discussão ali segue com o Maldini levantando outra crítica. Ele acha que Lacan está preso numa lógica formal, que transforma o sujeito em algo fixo, quase que um objeto ali da linguagem. Mas o Lacan não fala que o sujeito é um objeto. Ele quer mostrar que o sujeito é atravessado pela falta, que é atravessado por algo que escapa. Então, a linguagem, para ele, para o Lacan, ela não fecha o sujeito. Ela faz o contrário, ela abre. Ela revela essa falha, esse buraco, o lugar ali onde que o desejo pode aparecer. E aí, nesse ponto aí, ele traz um conceito ali, que é bem lacaniano, que é o do objeto A, que o Lacan diz que essa falta que marca o sujeito, ela tem uma causa. E essa causa aí é o objeto A. Então, esse objeto não é algo que a gente vê, que a gente toca, que a gente pega, ele é um resto. É algo que escapa, que marca uma impossibilidade. E tem a ver com a experiência ali da castração. Então, essa castração, ela não é uma perda real, mas ela é uma operação simbólica que estrutura o sujeito. Então, o sujeito, ele não é só dividido porque ele fala, mas ele é dividido também porque ele deseja. Então, é esse desejo que gira em torno de algo que falta, que nunca se preenche. É isso que o objeto A aponta. Então, não tem como, não é algo que vai se preencher. Não vai se preencher com todo o saber, não vai se preencher com todos os seminários, não vai se preencher com todos os estudos, com todo o saber. E aí, depois, o Maldini, ele traz uma crítica ao uso da linguagem. Para ele, quando a gente fala de linguagem como estrutura, acaba tirando a força ali do tempo vivido, do tempo agora, do presente ali da experiência. E eu acho essa parte aqui muito legal, porque o Lacan, ele não fala do tempo cronológico, ele traz uma outra forma de tempo, que é o tempo lógico. E aí esse tempo lógico é o tempo ali do inconsciente. Eu acho isso muito legal, porque o Maldini vai colocando pontos e Lacan vai respondendo. Lacan vai mostrando ali o ensino, que ele vai falando, ele vai colocando esses pontos. Então, na análise, o sujeito, ele não se dá conta ali de si naquele momento exato. As coisas, elas se deslocam, elas aparecem depois, elas se antecipam. Então, a fala, ela nunca é totalmente presente, ela sempre sobra algo daquilo. Então, é nesse atraso aí que o inconsciente ele pode se manifestar, não só atrás, mas nessa defasagem, nessa abertura. Então, lá no final da conversa, é a última questão ali que o Maldini traz, o Maldini meio que desiste ali da discussão, do diálogo com Lacan. Então, ele diz que talvez eles não estivessem falando a mesma língua. Então, o que aconteceu, ele fala assim, que o que aconteceu ali foi mais como um monólogo disfarçado de conversa, como se cada um estivesse falando sozinho. Aí eu vou ler essa parte aqui, é o final, assim, gente, é muito legal, eu acho muito legal o que o Lacan responde. O Henri fala assim, não nego o que o Senhor disse sobre o inconsciente. Assim como o Senhor faz dele uma linguagem, Russell faz dele inatualidades. Por conseguinte, não podemos ter um diálogo, mas, digamos, apenas duplo monólogo. Aí o Lacan vai e responde, isso não é específico do que acontece entre filósofos, e entre marido e mulher é a mesma coisa. Gente, ele é muito atrevido, ele é ótimo, porque ele termina esse texto falando isso, entre marido e mulher é a mesma coisa. E aí parece uma piada, mas não é uma piada, porque o que ele está dizendo aí é que não existe um diálogo pleno.
entre dois sujeitos. Sempre alguma coisa ali vai escapar. Então, ele sustenta essa diferença. Ele não foge dessa briga, dessa discussão com o Maldini. Ele sustenta o lugar dele, sem atacar, mas usando ali daquele humor ácido, aquele humor afiado. Às vezes, quando eu leio alguns seminários, assim, que tem alguma piadinha dele, eu fico pensando, mas isso aqui era para ser uma piada? O que é isso aqui? Ele sempre tem algo ali, assim, meio ácido. E eu acho isso, assim, muito, 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 muito legal. Agora, assim, eu consigo entender e perceber algumas coisas, assim, na leitura dele. E perceber essa acidez, mas, ao mesmo tempo, ele não fala isso de uma forma para atacar. Ele usa essa frase dele para explicar uma coisa que é também do ensino dele, do estudo dele, que é isso que tem esse desencontro, existe esse desencontro. Então, talvez, a partir desse desencontro, é que pode surgir alguma coisa. Inclusive, dentro da clínica, a partir do desencontro, também pode surgir. Então, é isso aí, mais ou menos, que eu ia trazer. Ai, muito bom. Encerramos com classe essa conversa, pelo menos esse primeiro momento gravado aqui, né? Eu queria dizer algumas coisas muito importantes para a gente poder abrir para os nossos diálogos, né? Para a nossa troca. A primeira coisa é que, sim, quando Lacan diz que quanto mais próximo de estarmos nos divertindo, estamos mais próximos da psicanálise, é verdade, vejam só como nos divertimos essa noite, não é mesmo? Então, que vocês também possam se divertir lendo toda essa acidez que às vezes ele deixa nas linhas e no texto, mas que também possa compreender algo a partir disso, né? Eu queria trazer, para a gente encerrar essa nossa colcha de retalhos, uma leitura que me atravessou muito, na verdade, de um escritor, que tudo que ele escreve, que eu li até o momento, eu fiquei completamente atravessada, que é o Edward Lewis, eu não sei se vocês conhecem. Eu já li Mudar, Método, e já li Quem Matou Meu Pai, e agora eu preciso de um tempo de processo de digestão para depois continuar lendo ele de outra coisa, de outro lugar, né? Mas ele diz uma coisa que eu acho que é muito boa para a gente poder pensar uma espécie de produto, né, das colaborações que todos trouxeram aqui hoje, que é como a gente faz para tomar como nosso algo que não nos foi dado. O Edward, ele é um cara simples que veio de uma família muito pobre no interior da França, pais, avós, bisavós operários, e ele achava que esse era o destino dele também. Só que em Mudar, Método, que é outro livro, ele apresenta todo o processo dele de mudança, de eu não quero continuar fazendo isso que a minha família fez até hoje. E aí ele toma como dele algo que ele mesmo produz, né? E que eu diria que é extremamente analítico. Uma decisão em nome próprio, né? Uma decisão em nome próprio que custou muitos rompimentos. Eu diria que custou muito caro. E aí ele vai dizer, ele está aqui nesse livro contando da morte do pai, e é uma autossociobiografia. Leiam esse estilo de literatura, é muito interessante. E ele diz assim: só aqueles a quem tudo é dado desde sempre conseguem ter um verdadeiro sentimento de posse. Os outros não. A posse não é uma coisa que pode ser adquirida. E eu fico com já falei dessa página aqui em vários grupos, já falei desse negócio aqui em vários lugares, já falei na minha análise, porque eu fico com isso como uma espécie de recordação de quem também fez um outro giro, né? Quem se encontra com a psicanálise não é mais o mesmo do que antes de se encontrar com a psicanálise. A forma como a gente se diz no mundo passa a ser diferente.
A forma como a gente vê o mundo passa a ser diferente, não por sermos ou nos tornarmos seres iluminados. Não é nada disso. É só porque o nosso olhar sobre a nossa própria existência coloca luz em lugares que eram antes muito escuros. E isso também custa caro. Não é barato. E toda vez que a gente coloca luz em um cantinho escuro, a gente precisa de tomar posse desse novo ambiente, que não nos foi dado, mas que a gente pode ir lá e pegar como nosso. E eu acho que é isso que a gente precisa de fazer com a nossa formação também. Pegar ela pra gente, assumir como nossa, não deixar na mão de ninguém. Falar e fazer em nome próprio. Produzir uma clínica ética, com método, com técnica, mas que seja sua. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis de serem produzidas. Mas é possível. E quando a gente se encontra assim, eu fico toda arrepiada, porque aí eu acho que é mais possível ainda. Eu vou encerrar a nossa gravação aqui, mas não vou embora não, viu, gente? Fiquem aí, que eu anotei várias coisas aqui para a gente poder conversar. A quem não vai ficar, né? Quem não vai assistir gravado depois não vai saber das notícias que a gente teve por aqui.